Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Eu sou o Diego Santana, imperador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer. Vamos fortalecer as nossas plataformas digitais. O senhor ex-presidiário de São Bernardo do Campo não aparece em comícios de candidatos a prefeito e sua base de apoio, por uma série de fatores. Uma delas é que ele obtém medo de tomar vaias em todos os palanques que frequentar, e os partidos que detêm sua base de apoio podem fazer compromisso de governabilidade, mas não significam que querem ter a imagem caricata do ex-presidiário de São Bernardo do Campo ligado aos seus respectivos contextos que envolverão a base política nos próximos anos. A Tabata Amaral, por exemplo, que é candidata a prefeita em São Paulo, que se diz uma suposta terceira via, ela tenta fazer um discurso à la José Antônio Machado Regufe e esconde o picolé de chuchu por detrás, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Enquanto Datena, por sua vez, vai carregar o legado durante esse período eleitoral de ter tacado cadeira no postulante à vitória Pablo Marçal, mas sem nenhum tipo de projeção, à medida em que o seu direcionamento político sofre constantes oscilações e não vai de encontro ao que ele prega no que se refere à sua profissão jornalística, quando ele fala em seriedade e, acima de tudo, nos direitos que a sociedade civil deveria ter mediante a bandidagem, porque simplesmente ele apoia figuras públicas que deram causa aos inúmeros problemas que nós enfrentamos ao longo da história desse país, em todos os processos transitórios, durante o regime militar, pós-regime militar principalmente, na verdade, e o país só colapsou no que se refere à segurança pública, e a economia então nem se fala. E por um outro lado, falando um pouco sobre a matriz econômica, é bem interessante elencar essa questão. O Banco Central, como era esperado, já aumentou a projeção da taxa de juros para 10,75%. O que é o sinal disso? Que a política fiscal do governo ela tem metas artificiais, à medida em que o próprio governo pode manipular suas metas caso elas ultrapassem a primeira interpretação, vamos dizer assim, na maneira em que o Ministério da Fazenda cria para medir a escala inflacionária propriamente dito. E isso, sem sombra de dúvida, é o cúmulo da maquiagem fiscal legalizada pelo novo arcabouço substitutivo do antigo teto de gastos públicos, os quais eles disseram ser extremamente ineficientes, né? Na verdade, eficiente para esse modelo de governo é sempre inventar dinheiro para manter o seu populismo barato e não cortar na própria carne. Afinal, o objetivo principal dessa base é sempre aumentar o tamanho do Estado e aparelhá-lo para sempre ter seus apoios políticos, e acreditando-se que esse modelo econômico, conforme eles bem dizem, é em benefício da população mais pobre. Mas chega a ser engraçado o seguinte: a prova viva, que é o Estado que está crescendo a despesa, está no seguinte: quantas pessoas tiveram o pente fino na recepção dos programas de transferência de renda? Bom, que eu saiba, a pobreza não reduziu, correto? E que eu saiba também, existem pessoas que recebem mediante fraude, acontece, claro. Porém, o que tem de pessoas necessitadas
que sofreram as consequências do pente fino, não está no gibi. Então isso mostra que o governo do PT está se vingando do seu antigo eleitorado à medida em que não consegue manter amarrado mais os seus respectivos eleitorado mais pobre que mora nas periferias, né? Nos locais mais precários dessa nação e principalmente no Nordeste brasileiro, onde durante muito tempo se fez reduto petista. Mas chega a ser engraçado que no Nordeste propriamente dito, o nome do ex-presidiário não é falado. E em Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, aliado de Antônio Carlos Magalhães Neto, está com uma proporção esmagadora e não enfrentará problemas para se reeleger. Isso que é muito curioso. André Fernandes, no estado do Ceará, também a cada dia que passa mostra uma projeção que a sua vitória à prefeitura de Fortaleza é cada vez mais real e pode ser um futuro governador, quebrando essa hegemonia pró-Eumano Freitas, pró-Camilo Santana e família Gomes. Isso significa que o velho ciclo do coronelismo cearense da família Gomes está chegando ao fim cada vez mais. E além de tudo, o Ciro tenta os seus discursos subjetivos de dizer não estar nem de um lado nem de outro, mas de alguma maneira o que ele está tentando é criar um redirecionamento para fazer valer os seus comentários políticos